Boa noite a todos, louvado seja Deus. Mais um domingo em nossas vidas, graças a Deus por estarmos aqui. Queria convidar os irmãos, esse início de culto, a abrir as suas Bíblias nos Salmos de número 96. Salmos 96, que a gente pudesse fazer uma leitura da Palavra de Deus. Salmos 96. Aqueles que puderem, fiquem de pé, reverência à palavra de Deus, para a gente fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 96, a partir do verso 1. Cantai um cântico novo ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia. Proclamai a sua salvação. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre os povos, entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. A força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos. Tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus e regozije a terra. Ruja o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então todas as aves do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Amém. Amém? Podem sentar. Queria destacar aqui o verso de número 8, que diz assim: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferta e entrai nos seus átrios. Era costume do povo de Israel ir até o templo para ofertar ao Senhor. Aqueles que eram mais pobres levavam suas ofertas mais humildes. Aqueles que tinham mais condições levavam suas ofertas gordas, para Deus, porque tinham condições de levar. Mas eu queria pensar aqui nessa noite, que talvez até que em alguns momentos a gente pense em relação à oferta que damos e às ofertas que podemos dar a Deus, em relação ao valor da oferta, em relação àquilo que a gente pode dar de melhor para o Senhor, quando a gente vem à casa do Senhor. Mas eu acho que a maior oferta que a gente pode dar a Deus é a nossa própria vida, é entregar a Deus a nossa própria vida. Eu convido a você a refletir sobre isso nessa noite, sobre a sua vida como oferta a Deus, como oferta e como um cheiro suave ao Senhor. Que nessa noite você abra seu coração, que você se entregue de todo o coração ao Senhor. Coloque diante dele os seus desejos, aquilo que você tem como sonho, aquilo que você tem como um anseio para a sua vida, como expectativa de vida. Coloque diante do Senhor também nessa noite as suas necessidades, aquilo que você está passando, que muitas vezes perturba, angustia o seu coração, os problemas do dia a dia que nos afligem. Que nessa noite a gente possa colocar tudo na presença do Senhor. Entregue a sua vida, abra seu coração, tudo aquilo que você entende que atrapalha, que impede o agir de Deus na sua vida também, coloque diante dele nessa noite. Peça a Deus que possa intervir na sua vida, no seu coração, possa limpar, possa quebrantar o seu coração nessa noite. Que saiamos daqui diferente daquilo que entramos, por causa da graça de Deus sobre as nossas vidas aqui, por causa da presença do Senhor, que transforma, que muda os nossos corações. Então eu convido a você a orar. Vamos fazer a nossa oração, faça a sua oração individual nesse momento, abra seu coração a Deus, se assim é o desejo, é o seu desejo também.
Senhor, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por cada vida que se faz presente aqui também nessa noite. Tome os corações, as necessidades do teu povo, necessidade de cada pessoa que veio a esse lugar, cada família, Pai, que se encontra aqui também. Vem sondar os nossos corações. O Senhor não vê a aparência, mas o Senhor é aquele que olha o íntimo de cada um. Que o Senhor sonde o coração do teu povo. Cada vida, Pai, cada família que adentrou aqui nessa noite. Venha tocar nos corações. Venha quebrantar os corações, Pai. Ó Deus, queremos te dizer que precisamos do Senhor. Que sem ti, Jesus, nada somos. Sem ti nada podemos fazer. Tu és o Deus de amor. Tu és o Deus de esperança. O Senhor é o Deus de alegria e de vitória. Ó Deus, te agradecemos por estar aqui também nessa noite para celebrar a ceia do Senhor. Momento, Senhor, singular, especial para a igreja. Possamos, ó Deus, nos entregar de todo o coração diante de Ti. Tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Queremos nos alegrar nos Teus feitos. Queremos te agradecer, Jesus, pelo Teu sangue precioso derramado por nós na cruz. Pela Tua graça revelada na cruz, Senhor, em favor de cada um de nós. Toma os nossos corações. Venha trazer vida nessa noite. Ó Deus, para aqueles que necessitam. Venha trazer restauração. Venha, Senhor, fortalecer os corações. Quebrantar os corações. Tudo aquilo que vai ser realizado aqui nessa noite, seja para honrar, seja para glorificar, para exaltar o Teu nome, Pai. Porque o Senhor seja exaltado na noite de hoje. Assim como o salmista diz, tributai ao Senhor honra e glória. Que possamos nessa noite te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Obrigado, Jesus, porque Tu és poderoso. Obrigado porque o Senhor está vivo. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Te agradecemos pelo livramento do Senhor, a graça e a fidelidade do Senhor a cada dia. Seja conosco nessa noite. Opere em nós, Senhor, e através de nós, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar louvando ao Senhor nessa noite. Convido a você para entrar na presença do Senhor agora em atitude de louvor, de adoração. Que seja o desejo de cada coração aqui nessa noite. Paz e Deus, boa noite. Vamos colocar de pé para louvar o nome de Deus.
Pode aplaudir a Jesus, irmãos. Aleluia. Sem vergonha, não. Jesus é bom, merece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estava lembrando esse coro. Foi logo quando entrei na igreja, 1984. É novo, né? Muito bom, né? Louvado seja Deus. Aleluia. A gente vai ter nosso momento de dízimo e ofertas. Enquanto isso, nosso irmão Fábio ali vai botar um fundo musical. A gente vai ficar em atitude de oração, de adoração ao nosso Deus. O Senhor, na sua palavra, diz que Deus, né, Ele ama aquele que dá com alegria. Que seja esse momento de alegria na nossa vida também, de compartilhar aquilo que temos. Oh Jesus, nós te adoramos, Pai, nessa noite. Nós te bendizemos, te engrandecemos, Pai. Recebe, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas de gratidão, de louvor e de adoração ao Teu nome. Abençoa também tudo aquilo que está sendo recolhido nessa noite. Que seja para engrandecer, ó Deus, o Teu nome, que seja para honrar o Teu nome, Pai. Direciona as pessoas aqui na igreja que são responsáveis por isso, para que o melhor seja feito em prol do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Crianças, vamos descer? Sim. Então vamos ficar de pé e vem aqui na frente desse momento de oração para a gente descer. Amém, Alice? Vanessa, senhora? Uma oração pelas crianças, por favor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, Deus. Amém, Senhor. Amém. Podem descer sem correr, tá bom? Enquanto isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2. Vamos estar lendo do versículo 22 ao 41.
Nessa noite eu quero convidar você para que a gente possa meditar aqui no seguinte tema: uma mensagem autêntica do Evangelho implica em vidas verdadeiramente transformadas. Vou repetir: uma mensagem autêntica do Evangelho implica em vidas verdadeiramente transformadas. Por quê? A gente deve, nessa noite, meditar nesse tema. Qual a importância dele para as nossas vidas hoje? A questão é, hoje a gente tem disponível nas redes sociais muitas pregações, não são poucas pregações que a gente tem disponível, que a gente pode ver, que a gente pode ouvir. Então, muitas vezes a gente está ouvindo essas pregações em momentos, às vezes, que a gente está mais tranquilo, a gente para ouvir, para meditar. E quais são os critérios que a gente adota para que a gente possa ouvir essas pregações? Será que a gente tem zelo em relação ainda à pregação da palavra de Deus? Porque tem muita coisa que a gente ouve e que está totalmente fora das verdades do Evangelho, daquilo que é a palavra de Deus. Mas a gente está ouvindo isso de igrejas ditas evangélicas, né, que se nomeiam evangélica aí, ou se autodenominam evangélica, no nosso país, e a gente consegue parar e ouvir a pregação de algumas pessoas. Mas eu entendo que a gente deve ser zeloso em relação àquilo que a gente ouve, e não somente isso, em relação àquilo que nós estamos ouvindo, mas também naquilo que nós estamos pregando. Hoje, as pregações, né, eu acho que as pregações da palavra de Deus em relação às pessoas que pregam, deve haver critério, deve haver zelo, e também as pessoas que ouvem as pregações. Parece que a igreja, de certa forma, ela deixou de dar importância à pregação da palavra. Ao contrário do que a Bíblia nos mostra, né? Quando a gente olha aí para a igreja de Bereia, em Atos, capítulo 17, essa igreja era uma igreja que era zelosa, era a igreja que tinha um senso crítico em relação àquilo que eles escutavam. Eu quero que os irmãos de Bereia faziam. À medida que eles estavam ouvindo a pregação, e era Paulo que estava pregando, eles estavam indo para as Escrituras para olhar se realmente aquilo que eles estavam pregando era correto, estava de acordo com o que a palavra de Deus dizia. Ao mesmo tempo, a gente vê o apóstolo Paulo também com uma preocupação muito grande em relação a todas as igrejas as quais ele fundou. Paulo escrevia a carta preocupado com o que estava sendo pregado nessas igrejas. Qual o medo de Paulo? Qual a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo é em relação às heresias que muitas vezes entravam na igreja, falsos profetas que iam para a igreja levar a mensagem de Deus para as pessoas. E Paulo estava preocupado. Eu espero que nessa noite algumas pessoas que estão me ouvindo acerca disso que eu estou falando não me interpretem mal, porque tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, mas isso é questão apenas de doutrina, diferença doutrinária, porque são várias igrejas evangélicas, mas a gente tem diferença de doutrina entre umas e outras, e na pregação pode estar havendo essa diferença de doutrina. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu sei que há diferenças doutrinárias entre as igrejas evangélicas no Brasil, mas não é isso que eu estou falando, questão de diferença doutrinária. Eu estou falando aqui do desvirtuamento da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. Paulo se preocupava com isso a tal ponto, né, que a heresia não entrasse na igreja, que lá para a igreja dos Gálatas, aos Gálatas, ou as igrejas da Galácia, Paulo escreve dizendo: se um anjo dos céus vier até vocês e pregar outro evangelho, além daqueles que vocês já conhecem, o evangelho que já foi pregado por nós, que essa pessoa seja amaldiçoada, que esse anjo seja amaldiçoado, ou se alguém, ou se nós mesmos, que seja amaldiçoado. Então havia uma preocupação muito grande, e parece que a igreja perdeu esse zelo, esse cuidado. Eu não estou dizendo aqui também que você tem que estar aí com intriga às pessoas pela internet por causa de uma mensagem que você ouviu, que você não concorda, que não está dentro dos parâmetros da Bíblia, não é isso. Mas se a gente tem que exortar alguém, falar alguém, mostrar o caminho da verdade para essas pessoas, a gente deve mostrar em amor. A Bíblia nos ensina a andar na verdade, mas na verdade em amor. E nessa noite eu queria trazer para você esse texto que está aí em Atos capítulo 2. Eu entendo que esse texto traz para nós algumas verdades importantes, tanto para aqueles que pregam a palavra de Deus, quanto para aquelas pessoas
também que ouvem a palavra de Deus. Tem alguns critérios que nós não podemos abrir mão como cristãos, né? Então vamos pensar nesse texto nessa noite, que está aí em Atos 2, a partir do versículo... Qual foi que eu falei? 22. Muito bem, os irmãos estão ligados, estão acordados. Antes, porém, também eu queria pensar aqui hoje, antes de ler o texto, queria pensar hoje aqui em relação àquilo que a gente tem visto em prática da igreja em relação à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, né? Por quê? O que é que a gente tem visto aqui? Quando a gente fala aqui que a igreja perdeu o zelo pela pregação da palavra de Deus, a gente tem visto que o tempo, muitas vezes, de culto, o tempo que é dedicado à pregação da palavra, é um tempo muito curto, muito pequeno. Tem igrejas que tem de tudo durante o culto, né? Tem louvor, tem apresentações, e o finalzinho do culto, ele é reservado para que a palavra de Deus seja pregada, para a pregação. Tem pregadores também que têm usado o púlpito, local de pregação da palavra de Deus, para que eles possam se promover. São pessoas que usam o púlpito para contar muitas vezes experiências pessoais. Se verdadeiras, eu não sei, sou eu para julgar isso. Mas normalmente eles são as pessoas mais espirituais, que têm mais fé do que todo mundo e tudo acontece com eles. E as pessoas vão nessa onda e começam muitas vezes a idolatrar essas pessoas. Então eles promovem, na realidade, a sua própria glória e não a glória de Deus. Tem muitas pessoas também usando o púlpito para pregar heresias e estimular erros doutrinários. O que é que acontece hoje? Se a gente pensar aqui, em que se baseia a nossa fé, a fé do cristão? Na pessoa de Jesus e nas doutrinas no Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que o Evangelho apresenta para nós, nas promessas de Deus. Nossa fé deve se basear nisso. Mas as pessoas têm sido ensinadas a ter fé em objetos, em coisas. As pessoas estão sendo ensinadas hoje, de certa forma, a fé dessas pessoas tem sido desviada do verdadeiro foco, que é a pessoa de Jesus, para crer em objetos. Então, algumas pessoas estão indo a algumas determinadas igrejas, recebem alguns objetos, chamados hoje de objetos, muitas vezes, que têm unção, que estão sendo consagrados ali, e essas pessoas levam esses objetos para a sua casa, crendo que ele vai operar milagre na sua casa, porque são objetos que têm a unção. Na realidade, isso é errado. Então as pessoas começam a ter fé nessas coisas. É um misticismo dentro da igreja que a gente vê hoje. No livro de Atos dos Apóstolos, não sei se essas pessoas estão entendendo errado, né? Lá no capítulo 19 também, nos é contado acerca daquilo que Deus fez na vida de Paulo, quando Paulo estava na cidade de Éfeso. O que é que aconteceu lá? A Bíblia diz que através da vida de Paulo, Deus fez milagres extraordinários. E que até os aventais e os lenços usados por Paulo, que eram pegos ali pelas pessoas e colocava em cima de alguém que era enfermo, essa pessoa era curada e o espírito mal que tinha sobre aquela vida também saía. Talvez, olhando esse texto, algumas pessoas olharam para essas verdades e interpretaram como sendo uma doutrina e usaram. Na realidade, esse texto não é ensino para nossas vidas. Esse texto é um texto que está trazendo uma narrativa, contando uma história daquilo que aconteceu no ministério de Paulo. Porque há uma diferença na Bíblia entre ensino, aquilo que é ensinamento de Deus, e entre narrativa, ou seja, aquilo que está sendo contado. Quando a gente pensa, por exemplo, aqui, dá outro exemplo para vocês, em relação àquilo que aconteceu com Judas. Está escrito lá na Bíblia, e foi Judas e enforcou-se. Não é um ensino. Ninguém deve sair por aí se enforcando. É uma narrativa, está contando a história. Então isso não deve ser tomado como ensino, como doutrina. Além disso, existe aqueles que pegam uma citação da Bíblia, um versículo da Bíblia, muitas vezes um versículo ou uma passagem da Bíblia fora do contexto do texto, e usam muitas vezes para validar um argumento pessoal. As pessoas têm uma determinada opinião acerca de determinado assunto, por exemplo, o casamento. Por exemplo, você pode ter várias mulheres, porque lá na Bíblia está dizendo o seguinte, lá em 1 Reis 11, de 1 a 4. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Então, se Salomão casou com
700 princesas e ainda teve 300 concubinas, porque eu não posso ter mais de uma mulher? Então pega um texto para argumentar aquilo que ela acha que é certo, o seu pensamento, para trazer endosso ao seu pensamento. E muita gente usa a Bíblia assim, de forma errada, e não é isso que a Bíblia nos ensina. A afirmação da Bíblia, das Escrituras, em relação ao casamento na vida do homem, não deve ser de poligamia, mas de monogamia. O texto diz assim: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Não diz as suas mulheres no plural, mas a sua mulher, a única mulher. É isso que Deus quer, é isso que Deus ensina. Então a gente deve ter cuidado, aquilo que a gente está ouvindo por aí, as pregações que a gente escuta nas redes sociais. A gente deve ter cuidado na hora de pregar a palavra de Deus também, para que a gente não saia daquilo que é as verdades de Deus. Precisamos estar atentos, dar importância à pregação. Isso deve retornar às nossas igrejas. Mas, como eu disse, vamos para o texto. Atos 2, a partir do versículo 22. Diz o seguinte: homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e ele foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunha disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrada dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certo de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Peça a Deus falar seu coração pela sua palavra. Senhor, te agradecemos pela porção da tua palavra lida nessa noite. Pedimos, ó Deus, a tua ajuda, tua graça sobre nós nessa noite, a iluminação do Espírito para a compreensão dessas verdades. Cadeias, Senhor, espirituais sejam quebradas, que vidas nessa noite sejam abençoadas pelo poder da tua palavra. Possamos ser alimentados, restaurados, Senhor, ó Deus, iluminados, Pai, para a compreensão dessas verdades. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, o que é que Pedro faz aqui na sua pregação? Interessante como ele já inicia a pregação. Pedro inicia a sua pregação chamando a atenção. De quem ele vai falar e a respeito de quem ele vai falar. Ele diz: varões, irmãos. O que é que ele diz aí? 22. Escutai essas palavras, homens israelitas: Jesus, o Nazareno. A pregação de Pedro começa
falando acerca de Jesus. Pregação da palavra de Deus tem que falar de Jesus. E é dessa forma que Pedro começa. E o que é que Pedro faz? Pedro conta a história de Jesus em 6 estágios. Primeira coisa que Pedro faz é uma explanação da vida e do ministério de Jesus. O que é que ele diz aí? Vamos lá para o texto. Deixa aberto sua Bíblia. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós. Jesus foi aprovado por Deus entre as pessoas que estavam ali presentes, israelitas, realizando ali a sua obra durante o ministério, fazendo o quê? Milagres, fazendo prodígios ou feitos extraordinários e sinais. Foi isso que Jesus fez a todo tempo, e eles eram prova disso, porque eles acompanharam, eles viram. Deus realizou estas coisas por intermédio de Jesus e de forma pública entre eles. Segunda coisa que Pedro vai falar aqui, na sua pregação, Pedro fala da morte de Jesus, está aí no versículo de número 23. E a respeito da morte de Jesus, o que é que Pedro fala? Pedro diz que a morte de Jesus não foi obra do acaso, não aconteceu do acaso, aconteceu porque era um propósito de Deus, determinado por Deus, pelo conselho e presciência de Deus. Então Deus já havia determinado essa morte de Cristo. Pensando aqui, às vezes a gente acha que foram os judeus que mataram Jesus, ou talvez os soldados romanos, mas não. Quando o próprio Jesus fala da sua morte, ele diz o seguinte: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ninguém matou Jesus. Ele se entregou, ele se doou, entregou a si mesmo. E ele mesmo tem essa autoridade para tomá-la de volta. A morte de Jesus não foi obra do acaso, mas é isso que Pedro está falando, para que eles possam atentar. Mas antes foi um propósito eterno de Deus. Em terceiro lugar, a pregação de Pedro não fala apenas da morte de Jesus, mas também fala da sua ressurreição. No versículo 24 ao 32, a gente vê isso. E Pedro diz: o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Quem é Jesus? Jesus é o autor da vida. Jesus é a fonte de vida. Nele está a vida, a Bíblia diz, e a vida é a luz dos homens. Jesus, em todos os locais que ele foi, que havia alguém morto, que havia algum defunto, Jesus foi e ressuscitou essa pessoa. A Bíblia diz que Jesus se depara com uma menina que havia morrido, a filha do centurião, e Jesus vai e ressuscita essa menina. A Bíblia fala que Jesus vai até uma cidade chamada Naim, ele encontra o filho único de uma viúva, estava morto, e Jesus toca aquele jovem, manda ele levantar, e ele ressuscita. A Bíblia diz que Jesus vai até Betânia, onde estava Lázaro, que tinha morrido, fazia 4 dias, e Jesus ressuscita a Lázaro. Como a morte poderia detê-lo? Ele é o autor da vida, ele é o Senhor da vida. A vida está nele. Mas é importante a gente destacar aqui, que aquilo que Pedro fala acerca da morte e da ressurreição de Cristo, principalmente em relação à ressurreição, Pedro usa as verdades da Escritura. É preciso a gente ter em mente que as Escrituras, elas testemunham a respeito de Cristo, especialmente em relação à sua morte, à sua ressurreição e à missão de Cristo. O próprio Jesus, falando acerca disso, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Devemos olhar para as Escrituras, para que a gente possa aprender ou ver o testemunho acerca de Cristo. Pedro aqui faz referência ao Salmo 16, e ele faz uma aplicação desse Salmo à ressurreição de Jesus. Quarto lugar, o apóstolo Pedro, na sua pregação, ele faz referência à exaltação de Jesus. Está aí do versículo 33 a 36. Pedro está falando isso. Mais uma vez também, o argumento de Pedro é reforçado com a citação do Antigo Testamento, das Escrituras. E desta vez Pedro usa o Salmo 110. Esse salmo, na realidade, ele não estava falando acerca de Davi, porque Davi não subiu aos céus, nem tão pouco foi poupado da corrupção.
Esse salmo era um salmo profético, que se referia ao Messias. Ele agora se cumpre na pessoa de Jesus. Quando esse salmo foi escrito por Davi, Davi estava ali fazendo um salmo profético, escrevendo um salmo profético, acerca dessa profecia que se cumpriu na ressurreição de Cristo. Jesus também já tinha aplicado esse próprio salmo a si mesmo, como fez Paulo e o autor de Hebreus, usou esse mesmo salmo para falar da ressurreição de Cristo. E a conclusão de Pedro é que a este Jesus, a que eles tinham rejeitado e crucificado, Deus havia feito Senhor e Cristo. Quinto lugar, que a gente aprende aí na pregação de Pedro, ou em relação ao resultado dessa pregação. Pedro falou sobre Jesus, sua vida e ministério. Pedro falou sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição e exaltação. E o que é que acontece? O que é que Lucas descreve aqui para nós em Atos dos Apóstolos? Ele diz o seguinte, que a reação da multidão ao sermão de Pedro foi, o que é que a multidão faz? Está aí o versículo 37. Ao ouvir isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Depois da palavra foi pregada, depois que a pregação foi feita, houve nos corações um pesar profundo. A Bíblia diz, em outros textos, que as pessoas compungiram o coração a esse pesar que é dado pelo Espírito. O Espírito Santo, na realidade, estava convencendo essas pessoas de pecado, estava convencendo da justiça, do juízo de Deus, como diz a palavra, porque esse é o trabalho do Espírito. A partir do momento que a pregação é feita, que o Evangelho é exposto, que a verdade do Evangelho é exposta, então o Espírito Santo faz isso. Ele quebranta o coração dessas pessoas, ele traz arrependimento, que levou essas pessoas a perguntarem: o que nós faremos? E agora? O que devemos fazer? Pedro não fez nenhum apelo para que essas pessoas se convertessem. Importante a gente ver isso aqui também. Não houve apelo de Pedro, mas foi através da sua pregação da palavra, falando acerca de Jesus, que esses corações foram tocados, quebrantados. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus, para trazer arrependimento e quebrantamento nos corações. E essas pessoas foram até os apóstolos e perguntaram: o que nós faremos? Qual é a resposta de Pedro? A resposta de Pedro está aí. Pedro então lhe respondeu, versículo 28, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pedro convoca as pessoas ao arrependimento. O Evangelho de Jesus Cristo nos leva a isso. Quem ouve a palavra de Deus, quem é tocado pelo Espírito, essa pessoa é levada a se arrepender diante de Deus, a deixar sua vida de pecado. Se a gente pensar, arrependimento é diferente de remorso nas nossas vidas. Muitas vezes a gente peca, a gente erra diante do Senhor, a gente se entristece, a gente chora, só que a gente não deixa a nossa vida de pecado. Só aquele momento, um momento de tristeza, isso é remorso, não arrependimento. Arrependimento significa deixar para trás aquilo que a gente estava fazendo, aquilo que nos afasta de Deus. Se a gente estava fora do caminho de Deus, agora a gente retorna ao caminho de Deus, porque a gente se arrepende e a gente deixa a nossa prática que é errada. Então Pedro aqui convida essas pessoas. A resposta dele é que eles devem arrepender. Eles devem mudar de ideia em relação a Jesus. Eles devem mudar de atitude em relação a Jesus. E depois eles devem ser batizados. O batismo, na realidade, se a gente pensar para o povo de Israel nesse momento, em relação ao cristão, a ser cristão, era uma atitude de humilhação. Comentário de John Stott, ele diz o seguinte: os judeus consideravam que o batismo era apenas para os gentios convertidos, não para o judeu. O judeu que se convertia ao Evangelho, ele não teria que se batizar, mas sim aqueles que eram gentios, aqueles que eram de outras nações. E agora eles deviam se submeter àquele que um dia havia rejeitado, através de quê? Do ato do batismo. Se um dia eles rejeitaram Jesus, agora eles vão confessar publicamente a sua fé, o seu arrependimento de maneira pública. Como? Através do batismo. E é isso que Pedro convida eles. Pedro convida a se arrepender e a que eles sejam batizados. Se eles fizessem isso, o que aconteceria? Está aí. Então eles receberiam 2 presentes. Quais? Perdão dos pecados. Aleluia. E a dádiva do Espírito. Eles recebiam o próprio Espírito Santo na sua vida. Era isso que ia acontecer na vida deles, se eles se arrependessem, se eles se voltassem totalmente para o Senhor.
O Espírito Santo que entra na vida de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele faz uma obra de regeneração, de transformação. Quem recebe o Espírito passa para uma nova vida, deixa a vida velha, aquilo que antes o afastava de Deus, e agora essa pessoa vai viver para Deus. O Espírito Santo vai habitar neles, em cada um deles, unir a igreja e transformar. Essa promessa, Pedro diz, é para todos. Queria ler agora aqui o versículo 19. Ele diz assim: porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe, a tantos quanto o nosso Deus chamar. Era a promessa de salvação para todas as pessoas. Chegou para nós também, à medida que a gente se arrepende, à medida que a gente crê nessas verdades acerca de Jesus. Esse Jesus que é o Jesus histórico, que passou na história, que mudou a situação na vida do homem. A partir do nascimento de Cristo, a sua morte e ressurreição, o homem agora ele tem esperança, a esperança da salvação. E essa salvação, ela se estende a todos. É isso que está sendo dito aqui nesse texto. Por fim, para terminar aqui a pregação de Pedro, Lucas acrescenta que esse não foi o fim desse sermão, não foi o fim do sermão de Pedro, pois ele deu testemunho e ele exortou a todos que estavam ali. Qual foi a essência dessa exortação? Ele diz assim: salvai-vos dessa geração perversa. Está aí do versículo 40 e 41. Em outras palavras, Pedro não estava invocando apenas conversões particulares, individuais. Não era isso. Pedro estava chamando eles para se identificar com a igreja de Cristo, para fazer parte do corpo, para se identificar publicamente com os outros crentes. A gente aqui uma vez já pregou sobre isso. Tem muita gente que é amiga do Evangelho, mas não se identifica como cristão, não faz parte do corpo de Cristo. E aqui há um chamado. Os que foram batizados naquele dia juntaram-se a ele, quase 3 mil almas. Jesus não salvou ninguém para viver de forma individual, separado do seu corpo, da igreja, mas para que fosse agora inserido no corpo da igreja. E é isso que Pedro está falando. Compromisso com Jesus na nossa vida implica também compromisso com a igreja, essa nova comunidade que vive para Deus. Quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: o que é que a gente percebe aqui que Pedro enfocou na sua pregação em respeito à pessoa de Jesus? O que é que a gente percebe? Primeiro, que Jesus era um homem, mas a sua divindade era reconhecida pelos seus milagres. Jesus foi morto por mãos iníquas, mas segundo os propósitos de Deus. Jesus ressurgiu dos mortos, conforme previram os profetas e testemunharam os apóstolos. Jesus foi elevado à destra de Deus, e de lá ele derramou o seu Espírito. Foi isso que aconteceu aqui. Atos capítulo 2 mostra isso, né? O discurso de Pedro não é à toa. Quinto, ele dá o perdão e o Espírito a todos que se arrependem e são batizados. E em sexto lugar, o que é que Jesus faz? Jesus os acrescenta à sua nova comunidade, passa a fazer parte do corpo da igreja. Qual seria o desafio para aqueles que pregam o Evangelho hoje? O Evangelho para aqueles que pregam, que vêm a pregar o Evangelho. O desafio é o seguinte: nós devemos ser fiéis ao Evangelho apostólico, o Evangelho que os apóstolos nos ensinaram. Não devemos abrir mão dessas verdades. Ao mesmo tempo que nós devemos apresentar essas verdades de forma que alcance as pessoas, o coração das pessoas. O que se torna claro é que, assim como os apóstolos, nós precisamos focalizar na pessoa de Cristo. O foco de Pedro aqui é falar de Jesus. A pregação deve ser centralizada na pessoa de Jesus. E é isso que a gente aprende com essa pregação de Pedro. Mas como nós podemos pregar dessa forma? Pode ser feita essa pergunta nessa noite. De que forma nós podemos pregar assim? Em primeiro lugar, nós devemos pregar os acontecimentos dos evangelhos. Quais são? Principais, que os apóstolos sempre destacaram nas suas pregações: a morte e a ressurreição de Jesus. Os apóstolos, eles tinham liberdade, eles se sentiam livres para narrar toda a carreira salvadora de Jesus, mas eles se concentravam em duas coisas: a morte de Jesus e a sua ressurreição, como acontecimento histórico e significativo para a salvação das pessoas. Em segundo lugar, nós devemos pregar os testemunhos do Evangelho. Os apóstolos não pregavam a morte e a ressurreição de Jesus num vácuo, mas no contexto das Escrituras e na história.
Eles se apoiavam numa dupla evidência. Qual era? A primeira, a das Escrituras. As Escrituras testificavam acerca de Jesus. Elas testemunhavam acerca de Jesus. E tudo que as Escrituras falavam acerca de Jesus se cumpriu nele. E segundo, os próprios apóstolos eram testemunho de Jesus. Os apóstolos eram testemunho ocular. Terceiro, devemos pregar as promessas do Evangelho. Porque o Evangelho não é apenas boas novas de Jesus, o que Jesus fez, mas também daquilo que ele oferece como resultado daqueles que aceitam, daqueles que abrem o seu coração, que é o perdão do pecado e a dádiva do Espírito Santo. Em sexto lugar, deve-se pregar as condições do Evangelho, porque Jesus não concede às pessoas dádivas incondicionalmente. Há condições. E quais são as condições? Arrependimento e entrega total. É isso que Jesus nos ensina. Que Deus, essa noite, aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Vamos para a segunda parte do nosso culto, que é a nossa ceia. Nos coloco na presença do Senhor. Agradeça a Ele por estar aqui nessa noite. Agradeça a Deus pela sua palavra que foi pregada também nessa noite. Que ela possa fazer a diferença no seu coração. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de meditação na tua palavra, esse momento que vamos também participar da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é vida, tua palavra que nos traz esperança, que nos traz alegria, tua palavra, Senhor, que é poderosa para transformar nossas vidas e os nossos corações. Nos ajude a ser mais criteriosos, mais zelosos pelas verdades da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queria chamar o pessoal do louvor, vir aqui na frente. Quero orientar os irmãos também em relação ao cálice, né? Para a gente tirar aqui o pão, só basta tirar a parte de cima. E para tomar o vinho, a gente precisa dar uma rodadinha assim. Se você não conseguir, na hora de for tomar o vinho, não conseguir abrir o cálice, você pode trocar, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Coríntios. Vamos fazer a leitura do texto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim, palavra de Deus, quem quiser pode acompanhar pelo telão também. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nesse momento você possa se examinar, fazer um autoexame, uma autoanálise em relação à sua própria vida. Não olhe para a vida do seu irmão nessa hora, olhe para você mesmo. Como é que está a sua vida diante de Deus? Somos convidados a nos examinar e participar da ceia. Se há pecado na sua vida nessa noite, você sabe. Confesse a Deus. Se há ódio no seu coração, falta de perdão no seu coração também, confesse ao Senhor. Deixe o Senhor entrar com perdão no seu coração em relação às pessoas que talvez lhe machucaram, magoaram. Se tem algum irmão aqui intrigado com o outro, brigado com o outro, também é momento de reconciliação. Vamos entrar na presença de Deus nessa hora. O Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós queremos, Pai, nessa hora, te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas faltas. Ó Deus, toma esse momento, Pai, toma os nossos corações. Espírito Santo de Deus, que haja quebrantamento nos corações, Senhor, nessa noite. Que haja confissão de pecado nessa noite, Pai. Que haja arrependimento, em nome de Jesus. O Senhor é Deus que é bom, é Deus que é santo, é Deus que é fiel. Ó Deus, ajude o teu povo nessa hora. Obrigado por esse momento, porque o Senhor nos tornou digno de participar da tua ceia, Pai. Queremos nessa noite dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que seja o Senhor, ó Deus, a trazer esperança aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Podem tirar aí o primeiro elemento, que é o pão. Muita coisa agora, né? É máscara, é cálice, tem que ser aberto de forma diferente, então as coisas mudaram. Depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos o pão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus e que dá vida ao mundo. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos alimenta. O Senhor é aquele que nos dá vida, Pai. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. A Ti toda a honra, toda a glória e toda a adoração nessa noite. Obrigado pelo Teu amor tão grande revelado na cruz por nós. Obrigado porque o Senhor entregou o Seu próprio corpo em nosso favor. Te bendizemos no Teu nome que é santo e poderoso. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Todos conseguiram aí abrir o cálice? Vamos lá, espera aí. Tá duro? Pode pegar outro lá. Continue a atitude de oração, irmãos. Ore a Deus, glorifique o nome de Jesus nessa hora. Esqueça a pessoa do seu lado, exalte o nome dele. O nome de Jesus é poderoso, ele é santo, ele é fiel, ele é justo. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz por nós. O teu sangue que é a nossa
que é a nossa vitória, que é a nova aliança, Pai, que temos contigo. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua compaixão. Aleluia. Louvado seja Deus. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Tomemos todos do cálice. Glórias ao teu nome, Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Poderoso é o teu nome, Jesus. Te adoramos nessa noite. Te engrandecemos, te exaltamos. Toda a honra seja dada ao Senhor, desde agora e para sempre. Que o Senhor receba a nossa gratidão, a nossa adoração. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelas vitórias, portas abertas, livramento. Nessa noite, o Senhor esteja trazendo cura para as vidas que necessitam, trazendo restauração nos corações, quebrantamento nos corações, para a glória de Deus. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos ter mais um momento de louvor a Deus. Depois a gente vai estar dando encerramento ao nosso culto. Podem sentar por um momento. Estamos encerrando nosso culto. Temos aí a visita do nosso irmão Ricardo. Ficar de pé aí. Muito tempo sem vir na igreja, né? Ele nunca mais apareceu aqui. Graças a Deus pela sua visita. Nos encontramos na rua ali. Ele disse: eu vou lá, pastor, matar a saudade. Legal ter vindo aqui.
Temos ali aquela senhora ali perto da penha, ali também, que eu não estou conhecendo, não sei se eu já conheço ou não, né? Todo mundo de máscara agora. A senhora pode ficar de pé também, por favor. Se apresenta para nós aí, para a gente saber seu nome. É do bairro também? Tá bom, Laura. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Como é que a igreja diz para os dois? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé agora e vamos orar. Quarta-feira estaremos aqui, se Deus assim permitir, dando continuidade ao nosso estudo na carta de 1 Coríntios. Estamos aí no capítulo 5, né? Foi lançado um desafio para os irmãos aí durante a semana. Então estaremos aqui, se Deus assim permitir. Na sexta-feira, nosso culto de oração. Graças a Deus pela sua vida aqui nessa noite também. O ano está passando rápido, né, irmãos? Na realidade, a vida passa rápido, né? A vida do homem é como uma folha ao léu do vento. A gente teve exemplo aí durante a semana, em relação à cantora que faleceu, né? Todo mundo ficou sabendo, o avião caiu. É que Deus console a família, toda a família nesse momento. E o Senhor nos ajude também a refletir sobre isso. Estamos aqui para servir a Deus, para viver na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu perdão nessa noite. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito por nós. Toma os nossos corações no decorrer desta semana. Tu sabes as necessidades de cada pessoa aqui, o que cada um precisa, Pai. Ó Deus, na sua vida espiritual, na sua vida material, venha, Senhor, ajudar a cada um de nós. Venha intervir nas nossas vidas. Nos dê a direção durante essa semana. Fortaleça os corações, abençoe a cada um. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor traga cura. Visita as famílias, Pai. Visita cada família aqui representada nessa noite. Obrigado pelas pessoas que nessa noite também vieram nos visitar. Tome esses corações e abençoe ricamente essas vidas. Ó Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Graça e paz a todos, uma boa semana. Irmã Helena. Isso, desculpa, irmão. Faltou a reunião homens e mulheres, quinta-feira, 20 horas. Tem sido uma bênção, graças a Deus, para aqueles que participam. Então, na quinta-feira, às 20 horas, os homens e as mulheres também estão convidados a estar aqui. Deus abençoe sua vida. No domingo, pela manhã aqui, não esqueçam, né? A gente vai ter aqui a nossa prova. Provinha, né? Da escola dominical. Deus abençoe.